Boa noite a todos vocês, ganhadores do Prêmio Imagem. É muito bom estar aqui com vocês hoje, poder conversar um pouco e trocar um pouco de experiência com vocês. Meu nome é Vili Dantas. Eu trabalho com pesquisa de mercado, dou aula e trabalho no mercado com isso. Então acho que vai ser bem gostoso hoje à noite a gente poder conversar sobre o que é esse processo de pesquisa, qual a importância de tudo isso e como a gente pode utilizar um prêmio como o Prêmio Imagem, como a gente pode usar esse tipo de pesquisa para tirar vantagem competitiva e para a gente conseguir melhorar cada vez mais o nosso tipo de ação profissional. Por muito tempo a gente entendeu, o mercado entendia que a necessidade de pesquisa de mercado era uma coisa que estivesse concentrada exatamente em São Paulo. Então todo esse percurso que nós temos, por exemplo, da vinda da pesquisa de mercado de São Paulo para o interior paulista, esse processo todo foi um pouco lento, para a gente entender e perceber que o público hoje em dia do interior paulista, da nossa região, é um público diferente, por exemplo, do público da grande São Paulo. Então passar a investir em pesquisa de mercado com esse público, visando esse tipo de público, para a gente é de uma importância absoluta, porque nós passamos a entender um pouco melhor quem é a nossa gente, quais são as características, os gostos, aquilo que a gente pode trabalhar e entender um pouco melhor o perfil dessas pessoas. Então é importante que essas pesquisas elas sejam focadas, elas sejam pontuais e que elas realmente possam se estender sobre uma realidade que é aquela que nós convivemos, é aquela realidade que nós conhecemos e que nós trabalhamos diretamente com ela. Então por isso é super importante que cada vez mais nós desenvolvamos mecanismos de pesquisa para análise e observação da realidade do nosso mercado. Para vocês que de repente estão lidando diretamente com o processo final, existe todo um trabalho dos bastidores para a construção metodológica desse processo, todo esse procedimento, para a gente poder confiar e realmente ter um fortalecimento dessa ação toda, para a gente visualizar e conseguir realmente entender que é importante, que é sério esse procedimento. Então desde a etapa de construção de formulários ou de questionários, até a seleção de amostra, aplicação, execução, abordagem, todo esse procedimento é muito importante. O que me chama a atenção no Prêmio Imagem é que talvez muito pouco a gente tenha visto hoje em dia empresas que realmente tenham se dedicado a criar uma metodologia própria, funcional e principalmente segura. Isso é muito importante. A gente prestar atenção e vale a pena salientar e parabenizar esse trabalho exatamente pelo fato deles terem desenvolvido um trabalho todo com rigores metodológicos e com a preocupação de ter e apresentar todos os efeitos, todos os dados que comprovem a veracidade dessa pesquisa. Eles terem criado um sistema todo e uma metodologia individual que realmente possa dar segurança, tanto para quem hoje em dia é premiado, tanto quanto aquelas pessoas que responderam, de criar uma abertura de realmente poder explicar para aquela pessoa que de repente confia, que acredita na pesquisa, o quanto existe de seriedade, de trabalho, de dedicação e principalmente de controle sobre as informações. Isso é principal, porque embora a gente tenha aí, como já disse, outras empresas que se dediquem a fazer isso, a gente sabe que o diferencial é exatamente a competência com que se faz isso, os critérios, a maneira de você criar elementos que possam controlar esses dados e que possam oferecer uma confiabilidade muito maior. Com certeza todos vocês um dia já andaram para a rua, alguém abordou vocês e falou: escuta, você pode responder uma pesquisa? Pegou o nome completo, pegou o endereço de vocês, não perguntou praticamente nada e uma semana depois estava vendendo um curso de inglês, algum curso de informática, alguma coisa que você não queria na verdade. Isso tudo a gente chama de informação de cadastro. O que acontece é que as pessoas ficaram um pouco receosas às vezes de responder pesquisa por conta desse excesso de cadastro que existem hoje em dia nas ruas, então as pessoas acabam confundindo um pouco. Para isso, a gente tem criado, tem gerenciado e visto bastante no mercado de pesquisa que as pessoas cada vez mais elas estão recorrendo à internet. Então isso é muito importante. Primeiro nós temos um formato tradicional de se trabalhar, que é o formato das pessoas que fazem o questionamento todo na rua, e depois nós temos esse segundo formato que é o virtual, ou seja, levando em consideração que cada vez mais os consumidores e os públicos eles estão na internet, então é super importante que a gente também crie esse mecanismo para avaliar, para quantificar a imagem, a visão, né, as informações
desse público que realmente frequenta a internet. E o Prêmio Imagem contempla isso. Então é muito interessante a gente saber que houve uma preocupação em se trabalhar com os transeuntes, com os cidadãos que estão para a rua, que estão andando, mas também com as pessoas que estão no ambiente virtual, porque esses também são os nossos consumidores. Qual a importância de tudo isso? Primeira coisa, nós temos que levar em consideração que essa pesquisa ela é bastante completa. Então hoje em dia ela consegue levantar, ela traz no seu perfil uma análise, uma observação do comportamento do consumidor. Então ela é bastante específica em relação a diagnosticar quem são essas pessoas abordadas e quem é o público de cada um de vocês. Isso é ultra importante, porque a partir do momento que vocês se dedicam a entender e a conhecer um pouco melhor o perfil do consumidor de vocês, isso certamente é o ponto mais estratégico, porque a partir dessa observação, terem pontos de relacionamentos, para vocês terem pontos que sejam convergentes a ponto de vocês conseguirem determinar exatamente como público aqueles que estão dentro desse processo de pesquisa. O prêmio ele não deve ser unicamente essa noite de premiação, que é muito bom a gente poder sentir que todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, que isso é reconhecido pelo nosso público, mas que isso não termine aí, que seja realmente um processo de 365 dias, que vocês passem o ano todo trabalhando para vocês voltarem a receber esse prêmio. E isso acontece de que forma? Que essa pesquisa que foi realizada, que todo esse trabalho que foi criado, que não seja unicamente para o recebimento de um título, mas que isso seja uma prova do trabalho de vocês e que tudo o que vocês possam constatar nesse relatório, que isso tudo seja utilizado por vocês no processo de aperfeiçoamento. Se vocês procurarem entender, procurarem atender, conhecer e se relacionar com o público de vocês, não tenham dúvida, é o primeiro passo para o sucesso de qualquer organização. Gostaria de parabenizar mais uma vez as senhoras e os senhores que hoje se reúnem aqui para receber esse importante prêmio da nossa cidade. Parabéns! Vocês podem ter certeza que é realmente a coroação de um trabalho, de um ano todo de vocês, que isso cada vez mais deve ser reconhecido, porque realmente cada um de vocês merecem. Só não achem que a batalha terminou, é continuar sempre. Muito sucesso para cada um de vocês e que curtam essa noite muito bonita.